nossa, como que a nutricionista prescreveu 3 laranjas de lanche pra mim? Eu não vou emagrecer. Aí ela vai lá e toma um copo de suco e acha que tinha que emagrecer, entendeu? Tipo, um exemplo. Claro. Que aí, aqui você não vê a quantidade que vai de fruta e a fruta você vê a quantidade, entendeu? Claro. Então ele mascara bastante esse negócio do déficit calórico, sabe? A gente já começou e vocês já perceberam sobre o que a gente está falando? A gente está falando sobre comer saudável, por exemplo. Será que eu engordo comendo saudável ou não? Mas o que é comer saudável? Eu quero emagrecer, a gente está chegando no final do ano, época das festas. E época de festa, quando a gente fala de festa, a gente fala de alguns elementos que faz uma festa muito boa, né, gente? Música, convidados, não é isso? E o que mais? O que mais? Comida. É o que a gente adora fazer, graças a Deus. A gente vai comer bastante ou não. Vamos descobrir agora como a gente faz para aproveitar as festas de final de ano e tratar um pouquinho de o que é exagero, como a gente pode fugir dos exageros. Agora, imagine que eu não consiga fugir do exagero e coloque o pé na jaca, né? É mais bonito falar assim, Aline. Será que a gente tem uma solução pós colocar o pé na jaca? Para equilibrar o que a gente fez na noite passada? Vamos descobrir isso hoje? Então vamos. A nossa convidada é a Fran, que aliás foi um pedido de vocês. A gente já fez live, já foi um sucesso. E ela está aqui e especialmente nesse episódio chegaram tantas perguntas que eu vou honrar e vou fazer todas as perguntas que vocês mandaram, tá bom? Então, para começar, e antes disso, eu vou pedir para que ela se apresente. Eu peço para você então, Fran, aquela é a tua câmera, se apresente para ela, fala a tua história para a gente começar a fazer as perguntas, por favor. Eu me chamo Franciele Loureiro Molina, né? Trabalho há 15 anos como nutricionista, já atendi em 14 cidades da região e hoje eu atendo na Loufran, que é uma clínica minha e do meu esposo de emagrecimento, onde a gente vem defendendo o emagrecimento consciente e o programa nosso Virada de Chave, que é para realmente a pessoa entender o valor da vida e virar a chave dela. Hoje a gente também vem com o nosso evento, onde a gente vem com o objetivo de passar essa mensagem nossa para as pessoas ter consciência que não é só sobre emagrecer na balança, mas é sobre transformar vidas. Perfeito. E hoje a gente trabalha junto, eu e Lores, com o objetivo nosso de levar essa consciência para as pessoas que passarem pela nossa clínica. E hoje a gente se concentra aqui em Rio Preto no nosso atendimento e também temos nossos cursos online de emagrecimento, onde a gente pode levar isso para o Brasil todo. Só os cursos que você consegue levar ou vocês também fazem atendimento online? A gente atende consulta online, o clube, mentorias online e os atendimentos presenciais. Tá. Existe, por exemplo, você é nutricionista, existe área de nutrição? Paula, a minha nutrição é trabalhar com emagrecimento. Existe isso ou você trabalha qualquer aspecto da nutrição? Não, existe várias áreas, né? Por exemplo, existe cozinha, né, que é o A. Existe também a parte mais voltada para a área hospitalar. Então, quando se refere mais a problemas de saúde, eu geralmente já não trabalho. Eu já oriento para outros profissionais da área. O que eu geralmente atendo, que eu mais recebo na minha clínica é obesidade e sobrepeso, apesar de que eu amo obesidade, né? Eu comecei nutrição porque eu amo trabalhar com pessoas obesas. Às vezes até o pessoal tem um pouquinho de medo de mim, mas é o que eu amo fazer, entendeu? Sabe por que tem medo, gente? Porque algumas de vocês não sabem, mas quem participou das nossas lives sabe. Sabe qual que é o apelido dela? Pode contar? Não pode. Chicotinha. Agora explica por que para elas. Explica. É porque, na realidade, o pessoal considera que eu sou bem exigente, mas se a gente não tiver exigência, não vamos chegar a lugar nenhum, né? É verdade. E aí o pessoal acabou colocando esse apelido, começou em Mirassol o apelido, né? Até achei que não ia pegar e acabou indo firme, só porque eu não queria, né? Porque tudo que você não quer vai, assim. E aí o pessoal acabou, hoje dificilmente quem me conhece por Fran, a maioria me conhece por Chicotinho, tive que até assumir isso na minha rede social, porque senão... Mas eu acho fantástico essa marca, eu acho muito legal mesmo. Ô Fran, deixa eu perguntar uma coisa, você falou de obesidade, quais são os fatores que me levam a ficar obeso? Só comida? Emocional, né? Tá. O fator principal é o emocional, né? Porque a pessoa tenta suprir a necessidade emocional com a comida. Então a comida é uma consequência da causa. Na verdade é sempre, né? Ele busca o prazer momentâneo ali na comida. Então, por isso que é importante você tratar a causa. Não adianta você buscar milagres para emagrecer se você não entender qual é a causa disso.
E por esse motivo que hoje eu e Lores trabalhamos junto, porque eu trabalho com nutrição e ele agrega esse valor junto comigo, entendeu? De trabalhar a ponta. Tá. Tipo, porque senão a pessoa pega a dieta, ela faz e aí ela fica super incentivada, mas se ela não trabalhar a causa do que levou ela a chegar naquele peso, ele está presente ali, então ele acaba sendo vago, entendeu? Pode ser até que algumas pessoas vão mudar e realmente vão permanecer, eu já vi acontecer isso. Mas a maioria das pessoas que não trata a causa emocional, que não entende, que não vira essa chave, elas voltam a ganhar peso novamente, porque precisa tratar qual é a causa emocional que leva você a ganhar peso e você precisa tratar isso. E não é só a questão da alimentação, você tem que levar em consideração que o que leva você a comer é uma insatisfação, algo que está acontecendo na sua vida que você precisa entender e destravar e virar essa chave. Então vamos imaginar que a gente já... a gente já sabe a causa, mas agora a gente vai falar então desse comportamento a partir dessa causa. O que faz com que eu engorde? É o que eu como ou quanto eu como? Tem os dois, né? Tá. Mas a quantidade do que você come é um fator. E o que você come também, vai depender da qualidade do que você vem comendo, né? Porque depois da qualidade, tem muitos alimentos que é vazio nutricionalmente, e pode te acarretar uma obesidade, porque você acaba comendo demais. Todo alimento que é vazio, você come muito, né? Vamos dar um exemplo. Tá. Se eu falasse assim, come 4 ovos ou uma caixinha de bis. A caixinha de bis você come e não sente saciado. 4 ovos, você iria falar assim, nossa, eu já tô cheio. Entende? O que é um alimento vazio nutricionalmente e outro que ele tem uma qualidade nutricional? Então, aqui te dá saciedade. Aqui você come e ainda fica buscando mais alimento, porque ele não te dá saciedade. Você fica na busca, até porque te traz a um vício, né, pelo doce. Por que a gente escuta, às vezes, pessoas falando assim, eu não entendo por que eu engordo com tanta facilidade ou porque eu estou com sobrepeso, sendo que eu sou uma pessoa que eu como só alimentos saudáveis? Porque você precisa ter déficit calórico e comer, sim, o saudável, mas com estratégia de distribuição. Não basta você comer saudável se você não pensar estrategicamente na distribuição dessas calorias. Dando um exemplo, tá? Eu gosto de dar exemplos que fica mais claro. Imagina uma dieta de 1000 calorias, mas a pessoa não faz a distribuição dessas calorias e ela come 1000 calorias no café da manhã e 1000 no jantar. Então ela acaba colocando muito aqui e um espaço muito vago aqui entre uma refeição e a outra, e isso leva ela a ter uma perda muscular, mexer na taxa metabólica basal dela, que é a queima calórica dela diária. Então ela acaba ficando com a taxa metabólica baixa, levando ela a ganhar peso novamente, e ela acaba colocando muita concentração de calorias em 2 refeições só. Então o que é importante ela fazer? Distribuir esses alimentos durante o dia com estratégia, por isso que é importante o acompanhamento de um profissional que entende sobre isso, para que ela consiga emagrecer e realmente veja resultado. Porque senão aqui fica no esforço desorganizado. Entende? Tipo assim, ela faz, ela se sente desmotivada porque não vê resultado e ela acha que ela tá fazendo muito, entendeu? Entendi. O quanto que a água, o consumo de água ajuda nessa estratégia? É importante para o emagrecimento? A água impacta demais no emagrecimento, né? E uma das coisas que as pessoas fazem muito, né, elas levam em consideração a água no emagrecimento como bater meta. Então, explica porque eu escuto muito isso. E a função da água é hidratar, não é bater meta. Então, o que acontece? Quando você não entende a função da água para o emagrecimento, você fica só em função de querer bater metas. Tem que tomar 3 litros por dia. E aí acaba, por exemplo... eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, mas aí eu só lembro de tomar depois de meio-dia, aí eu começo a tomar água, não saio do banheiro, e isso não aconteceu uma hidratação de acordo, porque cada quilo nosso precisa de uma quantidade de água. Por exemplo, 35 ml por cada quilo seu. Mas você tem que pensar que se você precisa de 35 ml para cada quilo, para o seu emagrecimento, até porque a água é favorável no ganho de massa muscular e não ter perda de massa muscular no emagrecimento, você não pode considerar a água como bater meta, e sim como hidratar. Então, você precisa lembrar desde cedo, então, estar tomando água, entendeu? Então, a água, ela entra dentro daquele planejamento estratégico junto com a alimentação. Junto com a alimentação. Ou seja, ela faz parte da alimentação. Exato. Nesse conceito. Fora outros agravantes, né, Paula? Que é rim, né? Não tem como. O seu rim precisa de água, seu corpo precisa de água, né?
E se você não tem água, você afeta a massa muscular. E com isso, você vai ter um resultado que vai afetar na sua taxa metabólica basal. Então, a água é de extrema importância. Dá para você conceituar o que é um alimento saudável? O que é, conceitualmente? Tá, então é tudo que vem da natureza. Tá. Ele é um alimento saudável. Já passando para um pacotinho que hoje em dia as pessoas buscam muito, né? O pacotinho para facilitar. Mas se a gente parar para pensar, será que o alimento saudável também não é fácil? Ok, tá. Entende? Porque às vezes a pessoa acha que um pacotinho seria muito mais fácil, mas é um hábito às vezes que você constrói. E você levar uma fruta junto com você, pensando, vamos lá, às vezes as pessoas falam assim, mas Fran, é muito difícil eu levar uma mamão. Tá, mas se você quer olhar para algo que dá para você fazer, não dá para você levar uma fruta de unidade junto com você? Perfeito. Dá. Mas a fruta é complexo, mas não dá às vezes para você colocar um cafezinho, que um café é um alimento mais saudável do que você colocar um bombom, ou, sabe, para num posto e fica comendo salgado. Acaba sendo alimentos processados e vazios nutricionalmente. Então, você tem que dar prioridade por comer alimentos que vêm diretamente da terra, que ele é menos processado possível. Menos processado é menos colocado aditivos, conservante, corante. Esses alimentos, ele foge da matriz do alimento. Entende? Da matriz, que é o que vem diretamente da terra. Então, quanto mais processo, mais ele é ultraprocessado. Mais é processado e ultraprocessado, né? Quando a gente fala de um planejamento para emagrecer, aí a gente vai partir do princípio que aqui a gente está falando de rigidez, porque é foco. Eu quero isso, então eu vou me esforçar para que isso aconteça. Dentro de um planejamento de emagrecimento, se tem ou é possível ter dentro do processo todo produtos industrializados? Dentro de uma estratégia de emagrecimento? Sim. O que a gente faz dentro do processo de emagrecimento? A gente coloca alimento in natura, que vem diretamente da natureza. Hoje é bem complicado a gente colocar dentro de uma dieta, certo? Porque ele deveria ser diretamente da terra ali. E hoje quem tem mais acesso a isso, às vezes, é porque dá prioridade por comprar um alimento que algumas pessoas vendem, né? E ele tem um custo maior por isso, os orgânicos, por exemplo. Aí parte disso vem o alimento minimamente processado, né? Que é o arroz, que já vem empacotadinho ali. Também os que vem picado hoje um milho cortadinho, sabe? Sim, ele é minimamente processado, ele não seria in natura, né? Que in natura é ele na espiga do milho ali. Okay. Então, eu vou te responder a pergunta, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca até o grupo de processados, que por exemplo, iogurte natural integral é um alimento processado. Aí a gente evita o máximo possível de colocar alimento ultraprocessado, que foi colocado mais que 3 ingredientes dentro dele. Ah, isso é ultraprocessado. Ultraprocessado, ele foi colocado, acrescentado aditivos demais, corante demais. Vamos colocar exemplos para você entender. Milho, in natura na espiga, minimamente processado na bandeja cortado. Na latinha, processado, que ele existe a presença do alimento e foi adicionado água, sal e conservantes naturais para a conserva do produto. Salgadinho fandango de milho, que não existe a presença do alimento. Então, o que acontece? O nutricionista, hoje, evita o máximo possível colocar alimentos ultraprocessados. Mas numa dieta, hoje, a gente coloca o mínimo possível de alimentos processados. Que dá já do processado. Por exemplo, vou citar exemplos, barrinha de proteína. A gente coloca, porque às vezes a pessoa quer comer um doce e a barrinha de proteína acaba tendo a proteína e ela é um alimento mais saudável que tipo ultraprocessado. Logicamente que a gente vai escolher o que tem a lista de ingrediente menor. Entende? Porque quanto menor a lista de ingrediente, menos processado ele é. Ou uma barrinha de cereal, que ela é menos processada, um biscoito de arroz com chocolate, um iogurte. Então, esses alimentos acabam entrando na dieta, assim como um pãozinho, uma torrada. Só que o nutricionista sempre vai avaliar a lista de ingredientes desse produto e dar prioridade para aquele que tem a lista de ingredientes menor e com uma qualidade melhor. Por que a gente escuta, às vezes a gente escuta que fazer dieta, regime é muito caro? Porque vai depender muito do que a pessoa está querendo colocar na dieta. Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplos, tá? Que fica fácil. Mas isso é fantástico. Por favor, faça. Tá, então eu tenho vários casos da pessoa chegar em mim e falar assim, Fran, olha, eu gostaria que você trabalhasse uma dieta que ela tem um custo mais barato. Então, quanto mais a gente trabalhar frutas da época, tem um custo menor.
Agora, se a pessoa já deseja que coloque uma pitaia, às vezes não é época, ou que ela quer que coloque outra fruta, a gente vai pôr, mas o custo vai subir. Às vezes ela quer comprar coisas de loja de produtos naturais. Então, isso acaba elevando o preço, entende? Sim, sim. Mas, muitas vezes, as pessoas às vezes não consideram que elas comem antes de fazer dieta, que elas não olham para isso, e quando elas estão fazendo dieta, elas começam a contabilizar isso, sabe? Se você parar para pensar, você gastava muito mais lá atrás do que você gasta agora. Precisa colocar isso, porque na realidade você acaba comendo menos quantidade, né? Eu acho que é tudo questão de consciência mesmo. Então tem a questão de você, às vezes, querer comprar muita coisa em loja de produtos naturais, mas também tem a questão aí da pessoa olhar para isso e falar assim, será que realmente eu estou gastando mais dinheiro que antes? Ou antes eu não olhava para isso? Perfeito, eu acho que isso é perfeito mesmo. Às vezes a gente passou, agora que a gente passa a olhar, e aí a gente vê o quanto que a gente está gastando, mas esquece que o ultraprocessado realmente é mais caro, se a gente parar. Sim. Um salgadinho é muito mais caro do que o milho, por exemplo, lá. Exato. Se a gente parar para pensar em termos de quantidade do que você está consumindo. E até eu brinco, né? Para você manter seu corpo mais pesado, você acaba comendo mais, né? Quando você vai fazer dieta, você não acaba fazendo ali apenas almoço, café da manhã, almoço e jantar, e uns 2 lanchinhos, 3 lanchinhos intermediários. Então, o volume de alimento é menor. Então, o gasto seria menor. Mas o que você precisa fazer é planejamento, organização. E uma das coisas que fez eu lembrar também, é que o alimento in natura, ele acaba minimamente processado também, ele estraga mais rápido. Então, quando a pessoa não tem planejamento e organização na dieta dela, ela faz a compra aleatória, sem planejamento, e isso vai estragar e é um custo, entendeu? Então, eu sempre bato nesse teclado, você precisa pegar o seu plano alimentar e não ir direto ao supermercado. Você precisa pegar isso, fazer um planejamento antes, olhar para quanto você precisa comprar de alimento, porque se você tinha hábito de ficar comprando salgadinho, né, colocava no armário ali, isso não estragava, então você podia deixar ali 6 meses, 7 meses, ok. Só que agora você está lidando com alimento que, às vezes, em 3 dias vai estragar. Então, eu já vi, né? Às vezes, alguns pacientes... Mudança de cultura também, né? Uma mudança de cultura que você vai ter. Exato. Aí a pessoa vai lá, compra, essa maçãzinha aqui tá mais barata, compra lá 10. O que vai acontecer? Vai estragar. Primeiro que a repetição do mesmo alimento numa dieta de emagrecimento, principalmente se for um caso de obesidade, ela trava o emagrecimento. Então, não é bacana você ficar repetindo. Então, precisa desse planejamento. Precisa dar um sustinho, sabe? Sempre. Sim, entendo. E outra é essa questão de ficar comprando demais, né? Qual que é não sei se essa é a melhor formulação dessa pergunta, você pode me corrigir. Vou melhorar. O que você entende? O que é melhor para o emagrecimento? A gente fazer o jejum intermitente, que está muito na moda, ou a gente comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas? Como que funciona isso? No meu método, eu trabalho reeducação alimentar. Tá. Até porque eu vejo as pessoas fazendo jejum, muitas vezes tentando fazer o quê? Come demais sábado, domingo, na segunda-feira faz o jejum. E para mim eu levo mais o jejum para um lado espiritual, onde a pessoa precisa se preparar para isso, ela precisa entender realmente sobre o jejum na vida dela. Então, eu trabalho com reeducação alimentar, é o que eu defendo, que a pessoa precisa realmente entender os motivos que levam ela a comer e buscar ter uma alimentação onde ela vai sustentar aqueles hábitos para a vida dela, entendeu? Claro. Porque senão ela vai ficar apenas fazendo restrição, ela não sustenta aquilo. A maioria dos casos que tenta fazer jejum, a hora que ele termina, ele come um monte, ou ele come um monte antes para tentar fazer um jejum e baixar o peso na balança. Então, a única coisa que ele está buscando é baixar o peso na balança, entendeu? Claro. Mas ele não busca esse cuidado com a saúde, ele não busca realmente se conscientizar para novos hábitos na vida dele, porque ele acha mais fácil. Mas isso que você falou é muito legal, porque a gente vai falar dos excessos de final de ano, a gente vai pegar alguma dica com a Fran de como a gente pode, sei lá, dar uma driblada nos nossos anseios alimentares de fim de ano. Mas você falou algo aqui que é assim, eu quero emagrecer, mas normalmente... E aí você vai me falar se é verdade isso ou se isso é só o imaginário. Eu quero emagrecer porque eu quero me ver bonita no espelho. Não é porque eu estou preocupada com a minha saúde. É esse o motivo de que tantas pessoas sucumbem? Na realidade ou porque tem uma festa ou porque tem uma viagem, ele quer agredir rápido ali para ter um resultado momentâneo, vai para essa festa e depois volta novamente, vem a peso. Volta novamente. E quando muito raso
Mas existe muito isso, não existe? Mas Muito, né? Muito. Por isso, tantas pessoas ficam emagrecendo e voltando a engordar, né? Ah, é minha formatura em janeiro. Aí eu penso, vai chegar na formatura, às vezes, se radicalizar muito, às vezes nem consegue chegar, ou chega e depois passou a formatura, a febre ali, volta a ganhar peso novamente. Então, é importante trabalhar comportamento. Comportamento. Então tá, se o importante é trabalhar comportamento, a gente sabe que o comportamento ele está muito atrelado a uma cultura interna nossa, né, da nossa vivência, e também atrelado, por exemplo, às minhas emoções, o que me faz a comer muito ou comer pouco. Existe um período de tempo que você viu acontecer como padrão de o começo do trabalho de reeducação alimentar até o momento em que eu não preciso mais estar com você, mas eu já mudei o meu comportamento? Existe um padrão de tempo para isso? Não, isso vai depender muito do que a pessoa vem passando. É muito individual. Por exemplo, a gente tem um caso na Loufra de um paciente nosso, o Leandro e a Jéssica, onde um emagreceu 100 quilos, o outro emagreceu 72 quilos. Aí eles começaram o processo até, acho que se eu não me engano, foi 3 meses, e eu percebi que precisava desse ajuste aí. Que acontece? A pessoa começa a emagrecer bastante, ela já acha que tá bom, ela esquece de tudo aquilo que ela começou, entendeu? Começa a receber elogios, ou às vezes um ciúminho dentro do relacionamento. Perfeito. Da parte do outro, e a pessoa já quer abandonar, porque para ela preza bastante pela outra pessoa, e se a outra pessoa começa a implicar muito com ela, ela já quer parar. E aí foi quando a gente chama o Lores para trabalhar toda essa parte aí, mudança de mentalidade, comportamento da pessoa, e foi quando realmente a gente sentiu que eles viraram a chave, e já faz 1 ano que eles vêm mantendo a perda de peso deles. Mas eles sempre estão se alimentando disso, sabe? Estão ali presente com a gente dentro do assunto, porque se a pessoa esquecer e ela sair muito dessa onda, sabe, de se alimentar com isso, ela acaba, grupo de amigos, tudo mais está muito relacionado, né? O que você, inclusive, ia pedir para vocês me ajudarem aqui, porque eu não sei muito bem o nome desses remédios, mas vem me ajudar, fazendo um favor. O remédio, qualquer tipo de remédio, medicação para emagrecer. Deixa só ela falar o nome, o que está em voga, e aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é tão importante. Na verdade, acho que a Fran pode dar o opinião dela sobre claro. o uso de medicamento para emagrecer, e atualmente se fala muito de 2 medicamentos, né? Acho que é o Ozempic e o outro é Saxenda, né? Qual que é, se funciona, os efeitos, se há o efeito colateral, qual que é a opinião dela com relação a isso? E eficácia também, né? No longo prazo, né? Tá. Porque a gente está falando aqui de reeducação alimentar, então a gente está falando de longo prazo, né? De definitivo, né? Sim. Tá. Então, eu recebo bastante paciente, às vezes, querendo tomar, né? Até eles, às vezes, pedem para mim, você... Eu falei, não, meu amigo, você precisa entender todo esse trabalho que precisa ser feito. Por quê? O que o remédio vai fazer? Vai fazer a pessoa, às vezes, nausear, às vezes ela não se sentir bem, às vezes ela não ter vontade de comer. Maravilha. Beleza, então ela não tem vontade de comer, ela acaba parando de comer tudo que ela vinha comendo, ela emagrece. Às vezes até perde massa muscular, porque ela não tem fome, passa horas sem comer, sem nenhuma reeducação alimentar. Tá. O detalhe é que a pessoa não muda o comportamento dela, a mentalidade dela. Então, a hora que ela chega, às vezes, até emagrecer, porque vai fazer... Eu já vi pessoas emagrecer e não emagrecer tomando remédio, o Ozempic ou o Saxenda. Já vi esse caso e relatos dentro da minha sala. Mas ela volta a engordar porque ela não buscou trabalhar a causa novamente, entendeu? Claro. Ela só buscava peso na balança. Então, por isso, hoje a gente está aí com em torno de 70% da população fora do peso. Isso veio a piorar depois do COVID aí. As pessoas ficaram em casa, foram muito para a cozinha, preparar comida, emocional abalado, financeiramente, trabalho, aproximação e tudo mais. E o pessoal acabou piorando muito isso na questão de peso, né? Teve paciente pessoas que vieram procurar nós que engordou 50 quilos em 1 ano. Entende? Então, tipo assim, o que precisa trabalhar? Não é o medicamento, é todas essas causas que precisam ser trabalhadas. Enquanto a pessoa não trabalhar isso, ela vai ficar todo ano procurando um profissional e tentando achar que talvez aquele outro profissional vai resolver. Mas ele precisa trabalhar essa causa, procurar por um profissional que realmente entenda o valor disso, agregado à nutrição, entende? Claro, perfeitamente. Então, veja se eu posso concluir.
O remédio, assim como eu querer emagrecer para ir no final do ano, na formatura, é a mesma coisa. Vai resolver agora, mas ele não vai me ajudar a mudar o meu comportamento. Exato. Mas existe a possibilidade de usar remédio num planejamento? Ou não? O remédio nunca está num planejamento de reeducação alimentar? Eu tenho paciente que vem tomando medicamento e que aí, como for orientação médica, ela continua tomando o que o médico prescreveu e segue a orientação. Tá. Mas eu não tiro a orientação do médico, entendeu? E aí a pessoa faz, mas eu sempre oriento ela do que ela deveria estar fazendo, que é ela buscar essa consciência alimentar para que ela realmente trabalhe a causa do que está levando ela a fazer o que ela vem fazendo, buscando essa fuga na comida, entende? Claro, perfeito. Toda hora volta ali na fuga. Qual é essa fuga? O que você busca nesse prazer momentâneo? O que você às vezes precisa trabalhar para que você realmente se livre dessa dor emocional que você está passando? Entende? Ô Fran, vamos imaginar o prato ideal. Qual é o prato ideal do meu dia a dia? Carboidrato. Tá. Quanto? Isso vai depender de cada pessoa, né? Entre homem e mulher, fazer às vezes um exame de bioimpedância, uma avaliação. Não tem como a gente falar diretamente quanto a gente poderia estar colocando de carboidrato. Tipo, porque quanto depende. por cento do prato? Depende. Tá bom. Depende. Tá bom. É muito individual. Tá. Leguminosa, então o que é carboidrato? Arroz, feijão, evitar o máximo possível de ficar misturando esses alimentos, né? Então coloca um carboidrato, uma leguminosa, que seria feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, uma carne, então tentar o máximo possível manter uma proteína no seu prato, o legume e a verdura. Então se você consegue manter essa base, que é o simples, você consegue já ter uma boa reeducação alimentar, fazer boas escolhas. Tá, e como que eu faço para manter... Lembra que a gente falou aqui em algum momento que eu passo a semana inteira me alimentando de uma maneira muito positiva, nutricionalmente, por exemplo, mas eu chego no final de semana, eu tenho uma festa, ou, nossa, eu sou filha de Deus, eu também quero comer um doce, ou, né, alguma coisa nesse sentido. Como que se resolve isso? Qual é a dica que você dá para quando a gente quer viver a vida através da alimentação no final de semana? Gente, começou a chover, então o som vai ficar um pouquinho diferente, mas vamos lá, vamos continuar o episódio. Fala pra nós, como a gente equaliza final de semana e semana sem perder o que a gente está construindo. O que é interessante vocês fazerem é sempre se planejar para a semana. Se você vê que você vai ter uma festa, já se organizar para essa festa. Então, por exemplo, vai ter Natal. Então, eu sempre faço a pergunta agora para a galera, né? Olha, você, nesse período, você deseja emagrecer ou você deseja manter seu peso? Aí, a pessoa, não, eu realmente, Fran, eu falei, vamos para o mundo ideal, né? Não para o mundo real, não para o ideal que você gostaria. Às vezes, você vai estar numa festa, vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente tem que se organizar. A maioria fala, então vamos manter o peso. Eu falei, bom, essa é a nossa ideia inicial, mas pode ser que às vezes você esqueça disso, de fazer suas refeições de acordo e acaba comendo demais. Porque o que vai fazer a pessoa ganhar peso, Paula, ela segue a dieta, aí chega no final de semana, ela come um docinho ali, uma sobremesa que tinha, e ela fala assim, poxa vida, já errei. Aí ela pega o almoço que ela tinha comido, e ela já coloca aquilo como um grande erro e acaba pegando o final de semana inteiro e come tudo errado. Então, essa ideia que precisa ser trabalhada, sabe? Tipo assim, se você comeu um doce porque você gostaria de provar, de participar, ou foi um risoto, o que for lá, uma lasanha, você tem que entender que aquela foi uma refeição consciente que você resolveu fazer fora do que é proposto. Na próxima refeição você volta, só volta. Para de crucificar o que foi escolhido fazer, entendeu? E na verdade eu acho que a gente crucifica como uma... Na verdade é pra gente se auto-justificar, né? Isso que você falou é verdade. Só porque você exagerou num dos pratos do dia, você já que latar, que lateja. Ou seja, já que eu fiz, vou continuar fazendo. E aí junta também com a prestação de conta, né? Porque às vezes você faz isso e aí você pensa assim, eu já nem vou na semana que vem na nutricionista porque eu vou ganhar peso. E aí vem novamente a questão de que você quer prestar conta para o nutricionista. Você tem que entender
o quanto você avançou naquilo que você vinha fazendo antes. Se você ganhou peso, que você aprendeu com aquilo. Se você queria perder peso, vamos fazer escolhas melhores ou com a quantidade mais adequada de tudo isso que aconteceu. Perfeito, claro. Então, porque é aí que as pessoas abandonam o barco, entendeu? Com a prestação de conta, com o mau entendimento da situação, elas abandonam, voltam novamente a comer, né? Porque comer é maravilhoso, então ela aproveita disso para voltar a fazer o que ela fazia antes, porque era bom. Mas aí depois ela se depara com um amigo que emagreceu ou alguém que... Pronto, ela lembra novamente daquela situação ruim que ela está passando. Com quem você está passando? Aí ela... Não, então eu vou ligar lá, porque agora eu estou decidido e essa pessoa vai resolver. Aí ela faz novamente, mais um mês, ela volta novamente nesse ciclo, cada vez ganhando peso, cada vez vai ganhando peso. Então, é preciso trabalhar isso, né? Não é o nutricionista que vai resolver seu problema, mas é o entendimento sobre esse processo. A gente já falou aqui, não sei se vocês vão perguntar alguma coisa, a gente já falou aqui que comer demais é o que engorda, no final das contas. Comer muito, muito, muito. Mas qual que é o principal vilão pra gente engordar? Tem um principal, o alimento vilão? O alimento vilão? Não, o Existe. açúcar é um dos alimentos, mas também, em geral, o alimento processado, ali, o carboidrato, vai depender de tudo, né? É um montante de coisas, né? O doce é considerado um vilão, mas um alimento em si só não vai fazer isso. Tá bom. Vai depender do quanto a pessoa vem fazendo, né? Tá. E eu consigo continuar emagrecendo no meu processo comendo pelo menos um doce por semana ou não? Sim, Sim. sim. Então o doce não é proibido. Não, Ele é estrategicamente administrado. distribuído, Estrategicamente Por distribuído. exemplo, no meu método, né, eu sempre oriento, olha, eu até acho interessante, pega um domingo à tarde, vai lá em tal sorveteria, você vai escolher esse tal sorvete, não vai ser aquele que você tinha hábito agora neste momento, senta com a sua família, tem um momento de conversa com seu filho, porque às vezes essa proibição durante o emagrecimento, a pessoa quer levar isso para o resto da casa deles e as crianças acabam comendo depois desgovernado ali. Perfeito. Entende? Porque ele acha que é proibido. Eu falo, não, olha, você tem que pegar, no lugar de você levar para sua casa, escolhe um momento da semana que as crianças já vão saber que todo sábado vocês vão na sorveteria, vai sentar e tomar um sorvete ali com consciência, e eles vão saber que tem um momento pai e filho, sabe? Claro. Então acaba que não precisa ter dentro de casa e que você já sabe que você vai ter um horário, que você vai se dedicar ali, estar com seus filhos e vai ter uma alimentação mais saudável no lugar de ficar deixando o armário cheio e achar que as pessoas não vivem sem aquilo, entende? Eu vou começar a fazer as perguntas que chegaram, mas vocês têm alguma pergunta por enquanto? Então tá, então vamos às perguntas, porque o nosso tempo andou que você nem imagina. Então tá escrito aqui, ó, de forma objetiva, o que emagrece é déficit calórico, ter uma ingestão menor de calorias do que eu gasto? Por exemplo, eu posso emagrecer comendo um pedaço de bolo por dia ou um pão francês, desde que no meu dia eu ingira menos caloria do que o meu corpo gasta? Não vai dar muito certo. Conta, então, explica isso. Porque às vezes eu tenho pessoas que querem fazer isso com doce, por exemplo. Tá. Vamos fazer um déficit calórico e a gente vai ficar colocando um chocolatinho todo dia. Acontece que vai depender muito da qualidade do que você está escolhendo e a repetição do mesmo alimento pode atrapalhar a sua perda de peso. Tá. Tem um processo inflamatório, que às vezes essa escolha desse alimento que você está fazendo, e precisa da distribuição. E chega um momento que, por exemplo, se a pessoa quer comer esse bolo aí, ela vai querer manter o bolo todo dia. Às vezes pode até colocar no lugar do pão, no café da manhã, e no começo vai dar certo, nos primeiros dias. Depois começa a travar, e aí a pessoa começa a ficar desmotivada. Então, não é tão interessante. O que você tem que buscar é equilíbrio dentro disso, colocando uma vez na semana num lanche estratégico, sabe? Sei. Então, eu tô Porque é um entendendo. vício. Olha que interessante, você está falando, eu estou levando isso lá pro universo da musculação, da ginástica, que você sempre tem que trocar todos os meses o treino Para dar que você um tenha choque. resultado. Então, ok. Aqui a gente observa que estão falando de quantidade de calorias. Ela imagina que a gente está falando de quantidade de calorias e não qualidade da alimentação. Pois é bem claro que é muito importante avaliar que tipo de alimento você está ingerindo no seu processo. E me parece que quanto mais natural e simples, melhor. A gente já falou sobre isso, né? Por exemplo, frutas, castanhas, ovos, semente.
seriam opções mais saudáveis do que abrir uma barrinha de cereal? Isso procede? Mais saudável. Mais Mais saudável. saudável. É. Ok. Quanto mais é pro pacotinho, é mais processado. Mas depende muito, vamos responder a pergunta Tá. da barrinha. Às vezes a gente coloca porque às vezes é mais confortável para a pessoa em certo momento do dia dela. Então, às vezes eu tenho que colocar uma barrinha de cereal que ela é menos processada, que ela tem menos ingrediente para certo paciente, porque ele está em certa ocasião que não seria interessante ele abrir uma banana e dar cheiro no ambiente, entende? Ok, claro. Então é mais confortável para aquela situação que ele está. E aí a gente tenta usar a estratégia para que ele consiga ter um bom resultado, mas não repetindo isso todo dia. Muito Entende? interessante isso. Não fazia ideia disso que você está falando. Se eu não estiver enganada, e me corrija, por favor, ouvi dizer que para eu engordar 1 quilo, de fato, eu preciso ter um acúmulo de 7.000 calorias. Ou melhor, que eu exceda 7.000 calorias em relação ao meu gasto calórico. E essa conta necessariamente não é diária. Ou seja, não é porque eu exagerei num dia que significa que no dia seguinte terei engordado. Eu lembro que na nossa live a gente teve essa pergunta também. Então você pode esclarecer isso e no final quando ela fala, ou seja, não é porque eu exagerei num dia que significa que no dia seguinte eu terei engordado. Vamos lá, vou responder. Tem A duas primeira perguntas e a aí, né? segunda. Tá, então, para a pessoa ganhar 1 quilo de gordura, não seria 1 quilo na balança. Tá. 1 quilo de gordura, Ok. ela precisa ingerir 7.700 calorias acima da queima calórica diária dela. Então vamos colocar lá, uma mulher queima em torno de 1.400 calorias por dia. Tá. Então ela precisa comer 1.400 calorias por dia, mais 7.700 calorias a mais do que ela precisa, Tá. certo? Para ela ganhar 1 quilo de gordura. Não seria 1 quilo na balança, porque às vezes a pessoa ganha 1 quilo na balança, mas foi um processo inflamatório da qualidade do que ela escolheu comer. Tá, mas me parece um absurdo você colocar 7.000 calorias a mais. Não no é. dia. Não é um absurdo? É fácil? É fácil colocar 7.000 a mais de calorias Depende no dia? do que você está escolhendo comer, entendeu? Um McDonald's, É. o que seja. Um lanche Entende. do McDonald's que tem Lanche do 1.900. McDonald's, no almoço e na janta, mais um milkshake. Vai depender do que a Então pessoa... não é tão difícil E fazer depende. Eu já tive paciente que ele comia 7 temaki no dia. Entendeu? Entendi. Tipo, então vai depender muito do que a pessoa decide comer, da quantidade que ela tá comendo e que estágio ela está, entendeu? É porque às vezes quando você vai conversar com a pessoa, você entende o quanto ela está comendo demais, entende? Que tipo, ela abre a geladeira, ela come, ela faz isso, ela come, e o que ela tá comendo? Porque se fosse do alimento saudável, ela não estaria comendo tanto assim, né? Então, tipo assim, às É vezes... verdade, porque um alimento saudável vai me nutrir e eu vou ficar mais saciada por mais tempo. O biscoitinho eu vou comer o dia inteiro. Uhum. E também do perfeito. quanto a pessoa colocou em determinada refeição, né? Tipo assim, Também. vamos supor que ela vai no McDonald's e ela come lá o lanche, mas pede uma batata, mais uma batata extra, mais a coca e mais um sorvete. Então ela agrega tudo isso numa única refeição, entende? Então naquele único momento ela ofereceu muitas calorias, então isso vai armazenar. A mesma coisa serve para cerveja. Velocidade quebra rápido e a pessoa tá ali tomando cerveja e ela ficou ali sentada 5 horas. Quanto ela tomou de cerveja? Quanto ela às vezes foi comendo, beliscando junto, entende? Se eu quero beber uma bebida alcoólica, o que é melhor? 2 latinhas de cerveja ou um copo de uísque? Quando a gente fala de não engordar. Na prática, Ela tá fala, apertando, hein? Nem dos dois. Ou uma taça de vinho, por exemplo. Ó, na prática, tipo assim, eu sempre falo, busca equilíbrio. Tá. Mas a cerveja, dependendo qual cerveja você escolher, ela tem um processo inflamatório maior. Eu tenho pacientes que tomam seu whiskyzinho, logicamente, com consciência durante a semana e tem resultado excelente. Tá. E a mesma coisa pro vinho, mas, por exemplo, umas 2 tacinhas de vinho na semana, ok. Mas se você estiver tomando mais que isso, já não tá muito, às vezes. O que você tá buscando nisso, entende? Entendi. E a mesma situação a cerveja, que se a pessoa tomasse com consciência, ela não estaria ganhando peso. Às vezes pode ser que no emagrecimento é necessário dar uma reduzida para que você consiga emagrecer. Mas para manter peso, se a pessoa tomasse consciente, mantesse uma alimentação, ela ganharia peso. Tá, ok. O detalhe Mas eu entendi que o destilado é melhor do que destilado, né? É. Tá certo.
Tem o detalhe da cerveja também, que o pessoal às vezes fala assim, mas então, e se eu tomar puro malte e a que é mais processada, tipo uma cerveja que não é puro malte, ela não seria melhor a puro malte? Lógico, ela tem uma qualidade melhor, a puro malte, e um processamento menor, mas tem que lembrar que as duas são líquidos, ela tem velocidade de absorção rápido, essa não vai ter um processo inflamatório, então não vai ter uma retenção de líquido quanto essa. Só que se você ficar tomando muito, vai agredir sim o teu resultado do teu emagrecimento, entendeu? Claro. Porque ela tem velocidade de absorção rápida, né? Ela não é algo que ela vai chegar no seu estômago, o estômago vai lá jogar os gás, quebrar devagar. Não, ela vai... E aí você tá sentadinho ali, só botando combustível, entendeu? Claro. Falando em gasto calórico, inclui-se o meu gasto basal, que é o que o meu corpo gasta para eu sobreviver? Isto é o gasto basal? Taxa metabólica basal, Explica. A queima calórica em repouso sua. Quanto você gasta de calorias para se manter vivo, entendeu? Aí tem mais o gasto de atividade, que depende do que a pessoa faz, entendeu? Ela faz uma atividade, então isso vai ser somado. Uma coisa que é importante ser trabalhada é que às vezes as pessoas pegam, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa pegar e botar um reloginho assim no bracinho e ela sai para caminhar. Imagina que eu tenho duas pessoas, né? Uma com um percentual de gordura 15% e a outra com percentual de gordura 40%. Isso faz mudar a queima calórica basal dela, que é a queima calórica diária. E aí as duas pessoas saem caminhando no mesmo tempo. Só que aí elas vão contabilizar a mesma queima. Eu queimei 300 calorias. Não, porque aquele reloginho ele é feito para pessoas com percentual de gordura mais baixo, né? Ela não contabiliza isso, então não é a mesma queima calórica. Entendi perfeitamente. Ou seja... Aí ela soma nem isso. Tudo que parece Eu comi só isso, Fran, e queimei 1.000 calorias e não emagreci. Eu falei, de onde você tirou essas 1.000 calorias aí? Do relógio da minha amiga. No relógio da minha amiga. Entendi. Queimei 1.000 calorias. Tá, mas acontece que o percentual de gordura, se ele está muito alto, a queima calórica dessa pessoa, porque gordura não queima gordura, o que queima gordura é massa muscular, entendeu? E aí ela tem um percentual de gordura alto, ela não vai estar queimando igual a outra pessoa. Então tem muito disso, a pessoa vai lá, pedala, e ela fala, não, mas eu queimei tudo isso. Meu amigo, não é desse jeito. Entende? Então acaba sendo muito ilusório isso. Exatamente, com certeza. É muito individual isso, entende? Tipo assim, eu não posso falar que eu caminhando junto com você, eu vou queimar a mesma coisa que você se eu fizer o mesmo percurso que você. Que estágio você está? Que idade você tem? Qual é o percentual de gordura seu? Entendeu? Qual a taxa metabólica sua? Tem uma diferença, entendeu? Claro, entendo perfeitamente. E mais os outros agravantes. Quanto você tem uma velocidade mais rápida, tem pessoas que têm uma velocidade de andar mais rápido, outro mais devagar. Então, isso muda bastante, viu? Chegamos aonde a gente começou. A gente quer tanto emagrecer, né? Dezembro é o período mais festivo do ano, né? E neste ano veio acrescido as reuniões para assistir a Copa. É verdade, hoje mesmo na academia eu escutei várias pessoas, não, eu bebi tanto ontem, comi tanto ontem, o dia que teve a Copa. É verdade. É possível, em plena segunda-feira, é possível manter um equilíbrio diante de tanta oferta calórica? Vai depender da clareza do que a pessoa busca, por isso que é importante trabalhar isso com ela, entendeu? Às vezes a pessoa vai buscar emagrecer, se ela não tem um mentor ali, que é o que o Loris faz, clarear isso para a pessoa, aí fica complexo porque ela acha que não dá para ficar ali no meio, entendeu? Claro. Que na realidade dá para ela ficar ali no meio, mas ela precisa lembrar com clareza o que ela está buscando, ser trabalhado isso. Ou seja, é atitude mesmo, né? É uma decisão. Sim. Que você que isso vem atrapalhando na sua vida? Que vai mudar na sua vida? Não é só uma questão do peso, né? Eu recebo pessoas que é tão tenso isso que a pessoa sofre, ela chora, ela deixa de sair, ela deixa de ir numa festa, ela deixa de conversar com as pessoas, deixa de fazer um monte de coisa que às vezes a gente não acha que a pessoa está passando por isso e eu todo dia me deparo com pessoas vivendo nessa tristeza profunda. Ela deixa de viver o propósito real dela aqui porque ela não está se sentindo bem com ela. E como ela vai ajudar outra pessoa se ela não se sente bem com ela? Claro. Ela não tem nada para entregar. Ela tá mal com ela. Bebidas. Há bebidas menos pior em termos de engorda? Água é importante? Bebidas e aperitivos podem ser uma
uma comunhão muito calórica, com certeza, né? Tem como ela fazer aperitivos mais saudáveis. Por exemplo, tomatinho com queijo, e aí você faz um molhinho pesto ali para acompanhar esse espetinho. Dá para você fazer cenourinha e fazer, sabe, os palitinhos, fazer também com pepino. Tem várias coisas que dá para você fazer e que são saudáveis. Mussarela de búfalo, entendeu? Uhum. A mussarela, o tomatinho, tem que partir para esse lado, né? De tentar fazer algo que seja o mais saudável possível, evitar, tipo, eu tenho amendoim japonês, por exemplo. Então, você tem que dar prioridade para o outro. Mas lembrando que, às vezes, as pessoas fazem castanha, amendoim, sai comendo um monte, né? E ele tem gordura boa, mas se você ficar comendo um monte, sem necessidade, só porque você está olhando o jogo assim, você está comendo, isso pode atrapalhar teu emagrecimento. Será que eu preciso assistir o jogo e ficar comendo? Será que toda vez que eu estiver próximo a pessoas eu preciso ficar comendo? Ou é um hábito que você construiu? Você trabalhar isso. Ela pergunta aqui sobre as bebidas, e aí nessa hora a gente pensa muito na bebida alcoólica. Mas e suco? Suco, a gente pode beber suco à vontade? Suco de fruta? Então, entra na questão de que toda vez que você espreme uma fruta, ele quebra a fibra. E a velocidade desse suco vai ser absorvido mais rápido e ainda sem a fibra, né? Porque sem a fibra ele absorve mais rápido. E aí você não percebe a quantidade de fruta que você está ingerindo. Sempre falo, prestar atenção nisso, porque se o nutricionista prescrever 5 laranjas para você, você vai achar que ele tá louco e que ele vai te engordar. Mas às vezes você toma um copo de suco e acha que tá tudo certo. E muitas vezes as pessoas não consideram isso. Elas vão num lanche, numa pizzaria, seguem a orientação do nutricionista conforme ele prescreveu, e aí ele vai lá e pede um copo de sucão, de 300 ml ou de 500. Aí ele morre no mar, né? Porque... Verdade. Ou senão ele pede e coloca ali uns molhinhos mais o copo de suco. Então, acaba que sim, ele decidiu melhor aqui, mas morreu no mar aqui porque ele consumiu ali umas 6 laranjas, entendeu? Claro. Então, o que você pode fazer? É comer a fruta e, se for tomar alguma coisa, água com gás, limão, tem água aromatizada, tem como você colocar a fruta na água, tem como colocar cravo, canela e aromatizar essa água para que você consiga aí atingir o seu resultado e mudando também essa questão do paladar, sabe? Claro. Então, se for tomar suco, com consciência e prestando atenção na quantidade. Não que você está proibido, tá? Porque às vezes o pessoal encara que tomar suco Não, é só esse detalhe mesmo dentro do emagrecimento para que você não se sinta mal, às vezes, pelo teu resultado da semana, porque você não está prestando atenção nisso. No almoço, na janta, eu posso tomar água ou sucos, o que seja, bebida na hora do almoço e da janta? O que eu sempre oriento, se for tomar alguma coisa, pede uma aguinha com limão, porque o limão ele ajuda a ajustar o paladar, para que você não fique querendo comer doce depois da refeição. Ele ajusta, ele busca um paladar mais amargo, fazendo com que você não sinta essa vontade de ficar comendo doce pós-refeição. E também depois dos lanches. E também porque a vitamina C, a fruta ácida, né, ela potencializa a absorção dos nutrientes na hora que você come. E isso ajuda muito a evitar uma futura queda de cabelo e também até uma flacidez, sabe? Porque ele potencializa a absorção dos nutrientes. Tá, entendi. Muito bom isso. Tá aprendendo, muito bom saber hein? isso. Pensando na ceia, o que seria opções equilibradas de cardápio? Porque muitas vezes o que vemos é tanta opção que muitas vezes nem cabe no prato. Como montar um prato? Primeiro como montar uma ceia saudável. O que você sugere como uma ceia saudável? Vamos lá. Você vai fazer uma carne ali, peru, ou se for, às vezes o pessoal até crucifica a leitoa, mas aí você tem que ver a questão da digestão, né? Porque às vezes tem pessoas que comem carne de porco à noite e passa mal. Certo. E às vezes prejudica o sono da pessoa e o sono é importante no emagrecimento. Certo. Então, tipo assim, eu vou lá como uma carne de porco à noite, não tenho uma boa digestão, e isso vai fazer eu ficar acordando de noite e não tendo sono reparador. Tá. Mas logicamente, às vezes, se você passar mal uma vez, isso não vai ser um agravante. Claro. Entende? Mas você pode preparar ali na sua mesa um porco, ou um peru, ou algum frango assado que você queira preparar ele diferente, com erva doce, ou com laranja, ou um peixe que você tenha preferência. Então, uma carne, preparar uma salada bem elaborada, sabe? Tipo, colocar crótons, colocar cenourinha ralada, fazer uma salada Caesar ou uma salada caprese, super bem-vindo, porque fica até bacana. Colocar frutas nessa mesa da sua ceia, colocar as castanhas, mas precisa tomar aquele certo cuidadinho, porque não é porque é saudável que você não tem que ficar comendo um monte.
porque tem gordura boa e a gente tem que lembrar que gordura também em excesso ganha peso. E lembrar que se você decidiu naquela refeição sua da ceia comer alguma coisa, aquela refeição é o momento que você estava com a sua família. E que você não deva se crucificar por aquilo, entende? Se é um momento que você acha que é muito importante para você, eu falo, vai lá, faz a sua ceia, tenta evitar o grande consumo daquilo, coloca as comidinhas ali no seu prato e come devagar. Porque se você comer devagar, você não vai comer muito. Quem come rápido não tem saciedade, né? E come demais, depois sai passando mal. E sai passando mal e ganha peso. Então, o gatilho prepara uma única refeição no lugar de você ficar beliscando. Tenta montar a mesa nessa estrutura, evitar um pouquinho, às vezes, um carboidratozinho à noite ali. Senta na mesa, aprecia o momento, tem uma boa conversa. Às vezes, toma ali tua tacinha de vinho, como se você estivesse num jantar chique, só. No outro dia você tá belezinha ali, preparadinha para começar seu ano, sabe? Ou às vezes para passar a sua ceia de Natal. E qual é a opção de doce? Porque toda mesa de Natal tem doce. Qual que seria a melhor opção quando a gente fala de doce para Natal e Réveillon? Fruta, tirando fruta. Fruta não pode, tira fruta. Fruta não é doce. Fruta não é uma sobremesa para Paula, entendeu? Fruta não é doce. Tô brincando. Minha mãe falava isso quando a gente era criança. Come maçã, come uva. Não. Ó, você pode pegar uma receita de alguma coisa e trocar os ingredientes dele por ingredientes que têm uma qualidade nutricional melhor. Tá. Vamos ao exemplo. Por exemplo, um mousse, você pode pegar e usar um creme de leite que ele é de garrafinha no lugar de usar um creme de leite que é de caixinha, que ele é mais processado. Tá. Então, dar prioridade para os ingredientes que vai nessa sobremesa por ingredientes que vão ali dentro com qualidade melhor. Por exemplo, fazer um bolo, no lugar de eu usar farinha branca, eu uso uma farinha de amêndoa, eu uso uma farinha de coco, eu uso uma farinha integral. Eu vou usar um leite de caixinha? Não, eu uso um leite de garrafinha porque ele é menos processado. Eu vou usar um açúcar refinado? Não, eu uso um açúcar que é demerara, que é um açúcar orgânico, ou que é um xilitol, ou que é um eritritol. Então, eu troco os ingredientes desta receita por ingredientes que têm uma qualidade melhor, e na hora que eu vou comer, eu tenho que ter consciência da quantidade, porque não é porque eu coloquei ingredientes de qualidade melhor que isso vai fazer eu ganhar peso. Ele vai causar um processo inflamatório menor, que no outro dia você não vai ter o inchaço que vai te impactar ali, sabe? Ah, engordei 1 quilo, entende? Sim, claro. Então, e hoje a internet, o Google, né, ele te dá isso para você. Se você colocar assim, receita de bolo funcional. Então, esse bolo já é trocado os ingredientes por um ingrediente de qualidade melhor. Não gosto de preparar. Existem vários lugares hoje que faz isso, que é uma opção hoje também, né? Chocolate 70%. Isso, né? Escolher um chocolate que tem uma lista de ingrediente melhor, sabe? É melhor você olhar a lista de ingrediente, muitas vezes, deste alimento, sabe? E ver qual tem... Pega lá, um exemplo, pega 4 chocolates no supermercado ou numa loja de produtos naturais, você vai ter mais facilidade de encontrar o que é mais certo. Olha qual tem a lista de ingredientes melhor. Vai em busca de ter conhecimento sobre isso, né? O que é isso que está escrito aqui? Porque hoje em dia o pessoal mascara muito essa questão, tipo, é 0 açúcar. Mas ele é 0 açúcar mesmo ou foi trocado por outros açúcares que você desconhece o nome? Mas por que você desconhece? Não é interessante você buscar conhecimento para isso, se é algo que faz tanto sentido para você? Buscou esse conhecimento, que é algo simples hoje de você conseguir, você já vai ter uma noção do que fazer, entendeu? Ou buscar um profissional que te oriente sobre isso. Nossa, gente, tá chovendo tanto, mas tanto, que eu nem sei como que vai ficar essa acústica, mas eu espero que fique bem. Só para, mais uma vez, para lembrar por que tá esse ruidinho aqui. Exercício físico e sono. Para você, quando se fala de alimentação saudável ou processo de emagrecimento, tem o mesmo peso que a alimentação? Os dois? O sono é de extrema importância no emagrecimento, não tem o que falar, até porque se a pessoa não dorme bem, ela não acorda bem, ela não vai estar bem disposta para o outro dia, isso acaba impactando de certa forma. Atividade física é vida, né? Então é importante, só tem que tomar cuidado se você não fica comendo para treinar, entendeu? Claro. Se você fica fazendo Conheço bastante gente faz você isso. não vai sair do lugar, então você tem que considerar que o esporte é vida, que ele faz parte da sua vida, que é algo importante para você, mas você tem que tentar, se você está buscando emagrecer, consciência sobre isso, que a gente encontra bastante pessoas
que às vezes fala assim, mas agora eu tô treinando muito, então você precisa aumentar muito minha comida, então a gente não vai sair do lugar, entende? Então, tipo assim, numa dieta de definição muscular, o esporte e a alimentação é importantíssimo. Não tem como você definir sem esporte. Mas no emagrecimento, você tem que tomar um pouco de cuidado se você não tá levando esse esporte para um lado sabotador. Eu como e vou treinar. Aí você fala, eu vou comer um pouquinho mais, amanhã eu treino um pouquinho mais, treina nada. E até se você ficar buscando fazer essa negociação, você não vai sair do lugar, entendeu? Claro, perfeito. Ou seja, tem que saber o que se quer e respeitar colocar o esporte na vida como algo essencial para que você se sinta bem, para que você realmente saia do teu trabalho e faça uma atividade física, mas não que seja ali algo que você tem que entender que o que emagrece é comida. O que emagrece é a boca, né? É boca. Até teve um fato, vamos contar um fato aqui interessante, né? O paciente falou assim para mim, Fran, eu não emagreço porque eu tomo determinado remédio. Eu faço dieta certa e não emagreço. Então eu vim aqui. Isso é a minha UTI, última tentativa do indivíduo, que eles falam, né? A última tentativa do indivíduo, amei. Aí eu falei assim pra ela, e se eu soltasse a senhora no meio de uma mata só com esse remédio da senhora, a senhora emagreceria? Última tentativa do indivíduo. Por isso que ela é chamada de chicotinho, porque ela fala diretamente, tá certo? Se eu soltasse a senhora no meio de uma mata só com esse remédio que a senhora tá tomando, a senhora ia ficar gordinha ainda? Ela falou, acho que não, né, filha? Eu tô entendendo, né, que a senhora ia emagrecer, né? Já entendi. Então existe sim ali, às vezes, o inchaço que causa por determinada coisa, mas esse não é suficiente para te engordar 50 quilos, 20 quilos, 15 quilos, entendeu? Claro, claro. Então é importante ter isso, porque senão acontece de você viver ali num estado de dor, problema no quadril, problema no joelho, problema de saúde, essa questão de você não estar bem com você, sabe? E você não resolve, porque você acha que aquilo não vai te emagrecer. Por que o sono é tão importante no processo de emagrecimento? Eu já escutei pessoas dizendo que ela respeita todo o planejamento da reeducação, mas dorme muito pouco e por isso ela não consegue emagrecer. Isso é fato? E como que o sono funciona nesse processo? O sono é reparador, né? Certo. Mas, tipo assim, tem que ver que ponto. Às vezes a pessoa não está se alimentando de acordo para chegar a um ponto, ela não ter resultado, assim. Porque quantas vezes ela não dorme, quanto ela não dorme. Então ela precisa buscar entender o que é que está fazendo ela não conseguir dormir, que muitas vezes está relacionado ao estado emocional da pessoa, que ela deita ali na cama e ela não consegue digerir essas emoções, então precisa ser trabalhado novamente o mentor ali, que trabalha com comportamento, voltado novamente o que o Loris faz ali, que é trabalhar tudo isso. Porque se a pessoa não faz essa gestão, ela acaba deitando e fica ali, remoendo. Então precisa ser trabalhado isso. Agora, o sono é importante no emagrecimento? Lógico que ele é reparador, ele recarrega a sua bateria para que no outro dia você esteja bem. Imagina você não dormir bem, como fica teu outro dia? Você fica se arrastando para tentar trabalhar. E isso acaba, assim, comprometendo ali a elevação do cortisol, a baixa testosterona. Então, o que tem que fazer? Eu tenho um problema com o sono, vou buscar ajuda e tentar resolver isso de uma forma que eu tenha gestão emocional sobre isso. Às vezes procurar até um psiquiatra, não sei qual é o caso, mas é importante, né? Você sabia que a gente já está aqui há um bom tempo, né? Esse assunto é espetacular. Mas pelo menos eu tenho mais 2 perguntas das meninas. Se alimentar antes, bem, comer antes de ir a uma festa, seria uma boa estratégia para não enfiar o pé na jaca? Mas comer que tipo de alimento? E também só funciona se você não chegar na festa e comer tudo de novo, né? Claro, com certeza. Mas é uma boa estratégia você comer antes de ir para a festa? Tudo depende. Eu tento passar uma leveza para as pessoas que procuram o meu método, né? Eu gosto que as pessoas participam da festa, entende? Tipo assim, depois, o que ela vai fazer? Então, tipo assim, procura saber o que vai ter na festa e a gente tenta organizar isso. É bacana, dá para você ir. Porque o que não daria para a pessoa participar é se ela entendesse que no ambiente que ela vai só vai ter fritura, por exemplo. Porque se existe até um cachorro quente, eu dou a opção para a pessoa que ela pode fazer. Mas só se for fritura, que não dá mesmo. Aí eu falo para ela fazer alimentação em casa. Mas, ao contrário, eu acho muito interessante a pessoa participar daquilo, para ela já aprender no momento que ela está fazendo a reeducação alimentar, que dá para ela ir em qualquer lugar e ter uma boa refeição e emagrecer e depois manter esse peso.
Então, pelo que eu entendi aqui, a única coisa que para você não dá para engolir é fritura? Que iria atrapalhar o processo de certa forma. Tá. Mas eu sempre costumo falar pro Lores, né? Que eu até queria fazer um dia um negócio assim, me convide para ir em tal lugar que eu vou te mostrar que em qualquer lugar dá para você comer saudável, sabe? Sei, interessante isso. Que em qualquer lugar que eu vou, eu consigo tirar e tentar o máximo possível buscar uma alimentação que dá para mim ficar ali e ter uma boa alimentação. Às vezes as pessoas fazem um monstro disso, né? Aham, Tipo, é verdade. só porque não tinha salada eu já errei. Só porque não tinha o legume, então tá tudo errado. Entende? Tipo, eu fui num casamento, só tinha carne, risoto e não sei o que lá, e não tinha legume. Então eu errei tudo. Aí porque não tinha, eu decidi comer tudo que tinha, Tá porque bom. é um bom argumento depois pra mim falar, Exato. entendeu? É. Mas você tem que lembrar qual é a base que você aprendeu com o nutricionista, que dá pra você fazer daquela ocasião um momento ali que dá pra você ficar ali e emagrecer e chegar no seu peso e também depois manter. Até porque quando você chega no seu peso, não é pro resto da sua vida que você não vai comer carboidrato à noite. Verdade. Tá. Entende? Isso, Porque aí é entendo. manter peso, a história não é mais emagrecer. É, Por exemplo, uma pessoa que busca definição, ela precisa do carboidrato. isso, Mas aí vai depender, que carboidrato você está querendo buscar depois, entende? claro. Eu tenho... Então, e aí é a prova que você foi reeducada de verdade. Sim, Porque senão eu posso. Não, eu preciso comer carboidrato depois de tudo que eu passei e colocar um macarrão ao invés de uma mandioca. sim. Tá Ó, certo. no caso, o paciente nosso que emagreceu 100 quilos lá na Loufran, e dentro do virada de chave, que ele tomou essa consciência aí sobre tudo isso, hoje ele come em torno aí de 150 até 200 gramas de carboidratos na hora do almoço dele, umas 200 gramas de proteína em torno, e come no jantar também carboidrato e não ganha peso, entendeu, de gordura. Claro. O que ele está construindo é o músculo. Então, o que traz para a pessoa a ideia quando ela busca fazer dieta, que quando você não bota metas definidas, você pensa que você vai sofrer pro resto da vida fazendo aquilo. Então, por isso que é importante você colocar, sabe, detalhar as metas com clareza, até quanto tempo você vai fazer isso, e depois desse período, o que você vai fazer. Então, precisa dessa clareza, sabe? Quanto tempo eu vou fazer isso? Por isso é tão importante uma pessoa, um mentor, para guiar você dessa clareza, porque senão você acha que você vai sofrer, aí você já desiste. Até quando eu vou ficar fazendo isso? Claro, claro. Já escutei pessoas falando assim, então, mas eu vou começar, e até quando eu vou fazer isso? Eu penso, nem começa. Então, vamos trabalhar isso, porque você precisa determinar o tempo que vai ser esse seu emagrecimento para depois você entrar em outra etapa da sua vida. E por fim, e no pós, no dia seguinte do pé na jaca, há alguma estratégia, algum hábito a ser adotado que ajuda a diminuir os exageros, o impacto dos exageros, né? Tipo chás, água, drenagem, caminhada, alguma outra substância? Existe algum milagre depois que eu pus o pé na jaca? Então, a galera Para busca por diminuir, isso. para atenuar? Eles buscam por isso, eles desejam que eu fale isso para eles, né? Mas eu falo, meu amigo, só volta a fazer. Só volta a fazer. É o mais simples, entendeu? Tá. Porque você sair de um monte de alimentação ali e depois no outro dia você ficar fazendo um detox ou um jejum ou ficar tomando chá, você vai agredir mais ainda a massa muscular sua, mais ainda a taxa metabólica sua, prejudicando mais ainda o seu metabolismo, entendeu? Ok. Então é só volta. Só volta. É isso aí, volta. Só volta. Caiu, levanta. E evitar de ficar Caiu, fazendo levanta. isso. Tipo assim, uma vez aconteceu isso. Gente, A gente é ser humano, de vez em quando a gente dá uma escapada e tá tudo certo. mas ficar repetindo isso e sendo um argumento, aí você não vai Aí sair não, do aí lugar. aí já é outra coisa. Concordo com você. Bom, as perguntas... Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, na opinião de vocês, que é importante? E na sua opinião, qual é a pergunta que eu não fiz e que eu deveria ter feito para quem está escutando ali, ó? Que realmente eu preciso para mudar de vida. Tá. O que realmente eu preciso para mudar de vida? Virar essa chave. Virar essa chave, ter consciência sobre o processo, entender o valor seu, da sua vida aqui, que você vai virar essa chave. Quando você entende isso, tudo fica mais leve para você. Tudo fica mais leve, né? É. Ô, Fran, a gente está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem
Tem Natal, tem virada de ano e tem o próximo ano. O que você poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão escutando? Fora essa que, para mim, essa já seria a mensagem. Virar essa chave. Consciência, né? Consciência do que se quer de verdade, né? É a gratidão pela sua vida. Quando você entender sobre gratidão, você vai cuidar de você. Você vai fazer todo esse processo com amor. Não vai fazer nada que precisa agredir sua saúde para você conseguir isso. Então, a minha mensagem é: vira essa chave, cuide de você, tenha gratidão a Deus pela sua vida, que você vai fazer deste processo ser mais leve e alcançar seu objetivo, cumprir seu propósito nessa terra. Eu achei tão bonito que você falou. A gente vira a chave quando realmente a gente tem gratidão pela nossa vida, né? Porque a gente retribui, né? Tanto que a gente ganha da vida, a gente retribui, né? Cuidando da gente. Dê mais atenção para você. Bonito. Olhe com isso com mais amor. Ô Fran, adorei. Passou mais de 1 hora aqui, eu tenho certeza que a gente podia ficar muito tempo aqui. E tenho certeza também que tem outros temas que a gente poderia falar no próximo episódio, numa live. Então eu agradeço você, espero que você tenha gostado. Muito. Eu que agradeço pelo convite, prazer imenso. E conta pra eles então quais são a rede social, como que eles continuam te acompanhando. Minha rede social é nutricionista Chicotinho, é Nutri Chicotinho. E a gente trabalha junto, eu e Lores Molina, com 2A. E a gente tem nosso canal do YouTube, que é Fran Loureiro Molina. Temos a nossa clínica, né, que é a Low Fran, aqui em São José do Rio Preto. E o nosso programa de emagrecimento, que é o Virada de Chave, para você virar sua chave, cuidar de você. Muito bem. A gente escreve tudo isso, né, na edição. Obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que para elas, para mim também, mas para elas vai ser um episódio bastante produtivo, né? Tá. Bom, para vocês agradeço, para todos vocês que ficaram até o fim. Não esqueça que a gente está aqui a gente grava todos os episódios no estúdio da Mãos da Terra. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.